Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Então, minha gente, hoje, 2 de maio, sexta-feira, da segunda semana da Páscoa, a Igreja nos oferece uma dupla riqueza: o Evangelho da multiplicação dos pães e a memória de Santo Atanásio, bispo e doutor da Igreja, um dos maiores defensores da fé católica do século IV. Como nós estamos precisando de novos Atanásios nesses tempos confusos da nossa fé e do mundo. Nós estamos precisando. O Evangelho nos apresenta o Senhor diante de uma multidão que está com fome, com apenas 5 pães e 2 peixes. Jesus sacia milhares. Mas o que impressiona não é apenas a quantidade, mas o gesto. Ele tomou os pães, deu graça, partiu e distribuiu aos que estavam sentados, tantos quantos queria. Aqui é bom a gente lembrar que essa gente mais desavisada, relativista, marcada por teologia da libertação, vai usar o discurso filomarxista para dizer que essa distribuição aqui é fruto da partilha. Porque cada um tinha um pão, tinha um peixe ali no embornal, na sua capanga, na sua mochila. Então juntou tudo e houve um milagre da multiplicação. Não, eu creio aqui que é um milagre verdadeiro. Como o Papa Bento XVI também diz, Cristo multiplicou. Não é que cada um juntou ali e fez. Há sempre essa mentalidade que é muito recorrente em certos ambientes da igreja. Nós cremos no milagre. E além do mais, este milagre da multiplicação dos pães é uma imagem clara também da Eucaristia. Cristo é o pão partido, oferecido e entregue. Ele não nos dá apenas o necessário, ele dá tudo de si. A multiplicação dos pães é figura do dom total que ele fará de si mesmo na cruz e que permanece vivo no altar perene da igreja, através da Eucaristia. A gente precisa combater, como Santo Atanásio, essas heresias, esses desfoques propositais que se faz da narrativa do Evangelho. Nós somos católicos. Católico crê no milagre. Não vamos relativizar as coisas. Santo Atanásio, cuja memória hoje celebramos, ele foi o bispo de Alexandria, no Egito, e viveu numa época em que a fé católica estava ameaçada pela heresia dos arianos, que negavam a plena divindade de Jesus Cristo. Os arianos diziam que Jesus era o maior dos seres criados, mas não era Deus verdadeiro. Era um profeta, era um homem. Santo Atanásio, com coragem e profundidade teológica, defendeu a fé da igreja. Jesus Cristo é Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial Pai. Ele enfrentou pressões, exílios, calúnias, foi expulso várias vezes da sua diocese, mas não cedeu. A igreja se faz com esses homens de coragem, que têm coragem de peitar o erro, de peitar os sistemas, seja fora da igreja ou dentro da igreja. Tem que ser assim, a nossa vida deve ser assim. A vida do bispo, a vida do sacerdote deve ser uma vida de propósito, a entrega total, ao derramamento de sangue em favor do bem maior da igreja, que é a sua fé. Para Santo Atanásio, negar a divindade de Cristo era negar a salvação. Se Jesus não fosse Deus, como poderia nos alimentar com sua vida? Se ele não fosse verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, como poderia haver redenção? Como poderia o pão se tornar corpo de Cristo? Como poderíamos ser divinizados pela graça? E ele escreveu com clareza: o Verbo de Deus se fez homem para que o homem fosse feito Deus pela graça. E a gente fala sempre aqui do primado da graça, e é verdade.
Eis o núcleo da fé católica, a encarnação do Verbo como fonte de vida e salvação. Porque muita gente hoje na igreja que quer promover o Deep Sturk, essa igreja chamada do profundo, que é uma coisa desconectada da doutrina, da tradição da igreja, fundamentada apenas em psicologia, sociologia, marxismo, essas coisas, essa gente não tem noção de salvação. Porque a transcendência para eles é a mesma dos filósofos pagãos. É aqui. Você faz as coisas aqui. Falam muitas vezes, nem faz, né? Então nós precisamos ter essa consciência de que a salvação é o ponto nevrálgico da nossa fé católica. Salvação em Cristo. Nas multiplicações dos pães, não é um homem qualquer que sacia a fome do povo. É o Filho eterno do Pai, o Verbo encarnado, que distribui não só alimento terreno, mas o sinal da plenitude que ele mesmo é. Vivemos hoje tempos também de confusão doutrinal, como já falei. Muitas ideias dentro e fora da igreja tentam reduzir Jesus a um profeta, a um mestre moral, a um símbolo, mas Cristo é Deus. E negar isso é ferir o coração da fé. Precisamos, como o Santo Atanásio, amar a verdade com coragem, mesmo quando ela nos custar. É fácil falar essas coisas aqui? Não é. Quantas vezes a gente é incompreendido? Um sacerdote é sempre incompreendido. E quando você fala das coisas de Deus, você viu aí, Frei Gilson falou lá, a coisa da doutrina da igreja foi o motivo para tanta confusão. O pessoal do Deep Sturk, dessa turma aí, que quer estabelecer uma igreja que não é a de Cristo. Essa turma grita, mas não tem gente. Hoje, mais do que nunca, aqueles que velejam contra a fé, contra a tradição da igreja, não tem gente. Fica aí zunhando com meia dúzia de gatos pingados, não tem gente, porque o povo de Deus tem um faro. O povo de Deus tem um faro. O povo sabe onde tem a verdade, onde está Deus. O povo sabe quando o padre está celebrando com fé ou quando o padre está apenas fazendo um teatro de missa. O povo sabe disso. E a gente precisa entender isso. Aquela senhorinha antiga do apostolado da oração que viveu a vida toda ajudando a igreja nos trabalhos, ela tem o faro, o chamado sensu fidelium populi, o senso da fé do povo. Ela sabe quando o padre está falando coisa fora da doutrina, sabe perfeitamente. O povo tem essa sabedoria que a gente não pode negar. Como isso é bonito, como isso é grande, como isso é restaurador para nós, para a igreja. E negar que nosso Senhor é Deus é ferir o coração da fé. Nós precisamos, como Santo Atanásio, amar esta verdade com a coragem, com determinação. E diante do altar, ao recebermos a Eucaristia, lembremos-nos, o que comungamos não é um símbolo. Nós somos católicos, nós não somos luteranos. É a pessoa divina de Jesus, corpo, sangue, alma e divindade. É tanta gente que quer misturar as coisas, misturar o catolicismo com religiões não cristãs e valorizar os deuses dele, essas coisas. Isso não é da verdade. A gente respeita todo mundo. Católico é chamado a respeitar todas as expressões religiosas. Mas eu não posso trazer para dentro da igreja aquilo que não é da nossa fé. O respeito é uma coisa. Agora, misturar a fé, criar confusão na cabeça do povo, nós não podemos fazer isso. A gente tem que ter essa responsabilidade. Porque quando nós comungamos a pessoa de Jesus. Muito bem dito aqui, em seu corpo, em seu sangue, em sua alma, em sua divindade. Hoje peçamos a intercessão desse grande santo, que ele nos ensina a amar a ortodoxia com fidelidade, a verdade da igreja,
a resistir ao erro com mansidão e firmeza, e a viver do pão que desceu do céu, Cristo nosso Senhor. Outra coisa, nós não podemos deixar a igreja por causa dessas coisas erradas que às vezes um ou outro faz na igreja. Não. A igreja é divina, nós que estamos nela às vezes somos pecadores, mas nunca deixar a igreja. Nunca deixar de rezar pelo Papa, pelo Bispo, pelo Padre da sua paróquia. Nunca deixar de seguir a igreja deixada por nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja é santa. Podemos ter nossos problemas, as concepções às vezes esquisitas que são tragas para dentro da igreja, mas nada que justifica, eu agora não vou seguir a igreja, não vou rezar mais pelo Papa, que eu não acredito que o Papa é o Papa, essa coisa. Não, isso não é coisa católica. Nós precisamos ser fiéis e cada um fazer sua parte, orando, oferecendo jejuns, penitência, pela santificação do clero, pela santificação do povo de Deus. É assim que nós vamos viver a nossa caminhada para o céu, mesmo com as dificuldades, mas sem nunca sair do caminho da verdade. E viver a verdade na caridade, na misericórdia. Amém. A aclamação ao Evangelho da missa de hoje é de Mateus 4,4. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A multiplicação dos pães para saciar ali a fome do povo, ela é muito interessante, é um milagre belíssimo que Jesus faz. Mas o mesmo Cristo diz que o homem não vive somente de pão, mas da palavra de Deus. Tem muita gente hoje que só quer viver só do pão, não reza, não tem fé, vive na vida pagã. Não, nós precisamos do pão do corpo, mas também do pão da alma, que é a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, que faz um bem extraordinário na nossa vida espiritual. Vamos pensar nisso. Viver de toda palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia Sagrada, que é um livro tão antigo e sempre traz a verdade com limpidez para nós. A Sagrada Escritura. Eu preciso crer. Tem gente que não crê mais na Bíblia. A Bíblia é um livro de sabedoria, mas... Não, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, é fé da igreja. Nós cremos nisso. Isso é fé da igreja, está lá no Concílio de Trento, está lá no início do cristianismo. A palavra de Deus, a Sagrada Escritura, como aquela norma de vida de fé para nós, onde nós temos esse suprassumo da verdade de Cristo para nos alimentar. Sejamos firmes e vamos adiante na coragem da nossa fé. Assim seja. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, abençoa a nossa igreja. Abençoa os sacerdotes que estão desviando do caminho e da doutrina. Toca o coração deles. Abençoa, Senhor, as pessoas confusas, que tem tanta confusão na igreja nesses tempos, que não sabe para onde vai, que estão como baratas tontas. Dai, Senhor, a graça do Espírito Santo, para que essas pessoas possam amar a igreja, amar o Papa, amar os bispos, amar a sua paróquia, a sua diocese, mesmo com os problemas, mas com humildade, com mansidão. Ensina-nos, Senhor, a viver o santo amor à Santa Igreja, como viveu Santo Atanásio. E cura os corações que estão tristes, desanimados e sem fé. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe, a Mãe das Dores, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoada sexta-feira para você. Já vamos começando a preparar o nosso coração para a Páscoa dominical dos católicos. Fique na luz de Deus.